é chamado loucura, a loucura do merecimento. E eu não cheguei ainda a ler o livro, né, que o pastor Luiz escreveu. Mas é um tema que mexe muito e tem mexido muito com nós, pastores e membros. Porque, veja, o Senhor na cruz, Ele consumou a nossa vitória. Isso é chave. Inclusive, o que eu tenho feito ultimamente é não confessar pecado. Eu estou confessando a justiça. Eu tenho falado, Senhor, eu creio que os meus pecados já foram perdoados. Porque às vezes você fica tão focado no pecado que você esquece da justiça. Amém? Ele é fiel e justo para te perdoar, te purificar de toda injustiça. Olhe para o teu irmão e diga assim: confesse a justiça, irmão. Confesse a justiça. Agora, por que nós enfatizamos, e se tem alguma coisa que você precisa avaliar, e pedir ao Espírito Santo te dar luz, é acerca da justiça própria. Vamos abrir lá a palavra de Deus no livro de Gálatas, capítulo 5, e você vai entender o que eu quero falar. Capítulo 5, versículo 4. Acharam, amados? Olha o que diz a Bíblia. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito Santo, aguardamos a esperança da justiça, que provém do que, meus irmãos? Olhe para o teu irmão e diga assim: a justiça provém da fé. Então, aqui nesse texto, e outros textos da palavra de Deus, mas esse texto é muito claro, nos fala que é possível. Aqui o apóstolo Paulo está falando para crente, presta atenção. Quando você lê a palavra, você precisa primeiro definir para quem o apóstolo Paulo ou o escritor está falando. Porque o público-alvo da Bíblia não é somente crente, tem judeus e também ímpios. Então, para nós que somos crentes, a palavra conversão já não tem efeito, porque já nos convertemos, amém, meus irmãos? Mas aqui o apóstolo Paulo está falando para crente. Então ele está dizendo que é possível você se desligar de Cristo. É possível você cair da graça. Agora, muitos quando leem esse texto, eles entendem que aqui nesse texto está falando de salvação. Mas presta atenção, esse texto, se você olhar o contexto, não está falando de salvação. Mas está falando de você sair do favor de Deus. Repete comigo: sair do favor. Graça de Deus é favor e merecido. Repete comigo: favor e merecido. E o que é lei? É favor merecido. Enquanto a graça é favor e merecido, a lei é favor merecido. Então ele está falando aqui: se você viver na obra da lei, você vai viver segundo as suas obras. E aí, meu caro, a consequência disso é cair. Por quê? Porque a graça, por que é possível cair da graça? Porque a graça ela é superior à lei. Quantos estão entendendo? A Bíblia fala que a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. Então veja, a graça ela está acima da lei. A graça ela tem muito mais exigências e ela é muito diferente da lei, porque a lei simplesmente tinha mandamentos, mas a graça ela tem provisão para você cumprir os mandamentos. Quantos estão entendendo? Então, quando você sai da superioridade da graça, ou seja, quando você deixa de confiar nos méritos ou na obra de Cristo. Carlão, qual que é a obra de Cristo? É Ele ter vivido nessa terra. Ele viveu nessa terra, Ele cumpriu a lei completamente.
e Ele morreu na cruz por nós, e Ele consumou, Ele fez todas as coisas, tudo que era necessário para nós cumprirmos as exigências de Deus. Então, esta é a grande obra de Deus. Então nós temos a escolha de vivermos debaixo da obra de Cristo ou vivermos debaixo das nossas obras. Uma vez que vivemos debaixo das nossas obras, nós caímos da graça. Mas quando estamos pautados na obra de Cristo, nós estamos debaixo do favor de Deus. Amém? Alguém pode dizer amém? Quantos aqui querem o favor de Deus? Uma vida cristã plena, uma vida cristã de desfrute, ela se resume em ter favor de Deus ou não ter o favor. É basicamente isso. Uma vida cristã plena é estar debaixo do favor. Uma vida cristã que não é dos moldes que Deus determinou, é não viver debaixo do favor. É viver uma vida cristã com constantes altos e baixos. Sabe, enquanto o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, Jesus ele veio para nos trazer vida e vida com abundância. Sabe que é muito triste? Que muitos crentes, embora sendo crentes, eles vivem uma vida triste. Vivem uma vida triste. O pastor Marcelo é mais enfático, né? Ele usa até uma palavra, desculpa a expressão, desgraçada. Ou seja, sem a graça, desprovido da graça. Então, isso é muito comum, não é? E eu vim também desse meio, que tudo de mal que acontecia, falava-se assim, é provação do Senhor. Não era nem Senhor, né? Era, irmão, é provação do Senhor. Fique em paz. E detalhe, o meu primeiro pastor me ensinava assim, ensinava a igreja, né? E algumas vezes, conversando com ele, ele mesmo falou para mim, ele falou assim, na época ele me chamava de Dudu, né? Ele falava, Dudu, o negócio está muito bom. Eu estou ficando preocupado. Porque quando a coisa está indo muito bem, é porque daqui a pouco o trem vai envergar de uma maneira que segura o golpe. Então eu vivia assim. Quando as coisas estavam indo bem, eu pensava, eu tenho que aproveitar, porque daqui a pouco o negócio vai ficar feio. E agora é diferente, meus irmãos. Quando a coisa está bem, como está muito bem a nossa vida, eu tenho muita expectativa que vai ficar melhor ainda. Porque eu estou debaixo do favor de Deus. Quantos aqui estão debaixo do favor de Deus? Pergunte para o irmão, você está debaixo do favor de Deus? Mas preste atenção. Estar debaixo do favor de Deus é bênção. Mas veja, você, segundo a palavra de Deus, pode perder o favor. É possível nós perdermos o favor. É quando nós decairmos ou quando cairmos da graça. Ou seja, é sair debaixo do favor. É vivermos debaixo das obras da lei. Ou seja, do favor merecido. Então nós vivemos uma vida assim. Quem vive debaixo da lei, ele vive uma vida dessa forma. Se ele cumpriu as exigências da religião, então se ele cumpriu as exigências, ele está bem. Então veja, se durante a semana o sujeito fez um jejum, não falou palavrão, foi na célula, não faltou no culto, então ele está bem. Então ele ora com ousadia. Senhor, eu creio, Senhor. E com ousadia. Mas o dia que o trem deu uma escorregada, aí ele precisa fazer como eu fazia muitas vezes, né? Chegava no banheiro público, ajoelhava, podia estar, se o cara adiante não desse a descarga, era melhor ainda, né? Eu falava, Senhor, eu sou pior que o estrume do cavalo do bandido. Então eu tinha palavras para me auto-justificar. Irmão, mas depois que eu fazia isso, eu levantava bem. Eu sou o cara. O Senhor está olhando para mim e está falando, nossa, como esse menino é humilde. Porque isso é a lei, isso que a lei produz dentro de nós. Então quando nós não comportamos mal, quando não temos um bom comportamento, então nós aguardamos o juízo. Agora quando temos bom comportamento, nós aguardamos as bênçãos. Mas eu quero dizer que não é assim, meu irmão, que é a vida cristã. Deus não projetou essa vida cristã para nós. Essa vida cristã, na verdade essa vida espiritual era a vida da lei.
Na lei, eles viviam apreensivos. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a lei foi o ministério da morte. Sabe como que era o negócio da lei? Uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos. E se ele saísse do Santo dos Santos, o povo sabia que o favor de Deus estava sobre ele naquele ano. Então era apreensivo. Eu fico imaginando a cena, né? O sumo sacerdote entrando e a galera assim, ó. Ele ia lá, oferecia, né? Entrava no Santo dos Santos, antes fazia o sacrifício. E aí, se ele saísse, era aceito. E o povo glorificava, o povo louvava o Senhor. Então tem muita gente que vive dessa forma. Mas por quê? Porque a vida dele, a vida cristã, está baseada nas suas obras, não nas obras de Cristo. Se você e eu vivermos pautados nas nossas obras, meu irmão, nós nunca teremos uma vida cristã debaixo do favor. Sabe por quê? Porque uma vida cristã é baseada na fé. Repete comigo, fé. Agora, a fé, ela só é uma fé viva se ela está baseada na obra de Cristo. Quantos estão entendendo? Se ela estiver baseada nas tuas obras, você nunca vai ter fé para usufruir das coisas de Deus. Nunca. Por quê? Porque em algum momento o diabo vai te lembrar, né? Vai jogar uma seta na sua mente, lembrando você de uma falha que você teve, uma escorregadinha que você teve. Talvez a forma como você tratou a esposa, ou a esposa tratou o esposo. Às vezes não é nem uma coisa que você fez, mas que você pensou. Porque nós somos pecadores. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, filho, é muito importante para que a graça não seja interrompida na sua vida. Uma célula, ela precisa também estar baseada no favor, líder. Se você lidera uma célula baseado nas suas obras, meu amigo, em algum momento você vai falhar. E quando você falhar, por exemplo, você não ligou para fulano de tal, você falou que ia fazer visita, não fez. Naquele dia da célula você nem orou. E aí vai virar um tormento a tua vida. Porque o mover de Deus parece que depende apenas de você. É você que produz, é você que faz. Se você não estiver bem, acabou tudo. Não é assim. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, é pela graça de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz: eu sou o que sou pela graça de Deus. Repete comigo: eu sou o que sou pela graça de Deus. Sabe, é muito triste, porque muitos cristãos exteriormente parecem muito corretos. Então você vê um irmão que é piedoso, ele vem à casa de Deus aos domingos. Não é? Aqui nós somos casa de Deus porque estamos reunidos. Ele serve a Deus, mas a coisa não avança. Aí você fala: mas o que está acontecendo? O porquê isso tem acontecido? Sabe, é verdade que nós passamos por dificuldade, meus irmãos. Eu não estou falando que se você está passando por dificuldade, que você não está no favor de Deus. Muito pelo contrário, o favor de Deus, ele vem muitas vezes no tempo de dificuldade mesmo. É diante das circunstâncias negativas que nós somos mais que vencedores, amém, meus irmãos? Mas se a tua vida cristã é um negócio esquisito, engasgado, muito provavelmente você está vivendo debaixo da lei. Muito provavelmente você está vivendo debaixo do mérito seu, não de Cristo. E você tem anulado a justiça de Deus, a obra de Deus. Sabe, a justiça, meus irmãos, ela não é conquistada. A justiça em nenhum lugar na Bíblia diz que ela é conquistada. A justiça de Deus é um dom de Deus, ela é recebida. Amém, meus irmãos? Assim como você e eu, antes mesmo de nós pecarmos, na prática, nós nascemos pecadores, porque nós herdamos a injustiça de Adão. Você está me ouvindo? Vou repetir, assim como eu e você nascemos pecadores, mesmo antes de nós pecarmos, porque nós herdamos a injustiça de Adão. Eu quero dizer para você, meu irmão, mesmo isso apenas nós simplesmente recebemos por causa de Adão. O segundo Adão, que é Cristo, ele completou as exigências da lei. Ele cumpriu, melhor dizendo, as exigências da lei. Então eu e você, mesmo não cumprindo, não fazendo conforme manda, perfeitamente, porque nós somos pecadores, nós podemos receber a justiça de Deus. Amém, meus irmãos?
Quando eu falo da justiça de Deus, fala das obras de Cristo, aquilo que Jesus fez por nós. Sabe, isso é tão importante que durante mais de 1.700 anos, presta atenção, nesse tempo da reforma, que teve agora o aniversário, mais de 1.700 anos, a igreja ela viveu fora do favor de Deus. 300 anos, a igreja estava indo no favor. Passou disso, entrou um tempo de mistura entre lei e graça. Mas sabe que eu louvo a Deus? Nesses dias o Senhor está restaurando isso, amém, meus irmãos? Não estou dizendo que a videira é a mãe disso. Nós apenas somos uns filhos desse grande mover de Deus. Eu gostaria apenas de rapidamente, para nós tomarmos a ceia, dar alguns exemplos que falam de justiça própria, de pessoas que executaram a justiça própria na vida cristã. A primeira coisa que você deve entender, abra a palavra de Deus no livro de 1 João capítulo 4, rapidinho. Primeira João capítulo 4. Versículo 10. Quantos abriram, diga amém. Olha o que diz a palavra de Deus. Nisto está o amor, não em que nós temos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Diga amém. Sabe, o primeiro exemplo que eu quero dar para você é o exemplo de Pedro. Eu não vou abrir todos os textos, as referências. Isso nós vamos compartilhar na célula. Sabe, Pedro e João, aqui nesse texto foi João que escreveu. João na Bíblia e Pedro na Bíblia, eles representam dois tipos de pessoas, como também dois tipos de ministérios. Veja, Pedro, ele era alguém, se você pode conferir isso nos evangelhos, por várias referências, ele era alguém que confiava no seu próprio amor para com Deus. Sabe, Pedro, ele tinha uma certeza plena de que ele amava a Deus verdadeiramente, ao ponto de o Senhor falar: olha, chegou a hora de cumprir a justiça, não é? Para isso eu vim, serei crucificado e vou morrer, e ao terceiro dia vou ressuscitar. E Pedro falou: isso jamais vai acontecer, eu nunca vou te abandonar, ao ponto até dele usar a força do braço, né, e cortar a orelha lá do soldado. Mas veja, João, por outro lado, ele era diferente de Pedro. João, sabe como João se autodenomina na palavra de Deus? Ele se denomina o discípulo a quem Jesus ama. Repete comigo: discípulo a quem Jesus ama. Tanto é que João na Bíblia, ele é conhecido como o apóstolo do amor. Os livros apócrifos falam dele. Fala que ele é conhecido como apóstolo do amor. Alguém que era cheio de amor e doava amor para outras pessoas. Então, se você quer conhecer alguém, se você quer avaliar se você deve ouvir certa pessoa, avalie a vida dela. Então veja, eu não estou reprovando Pedro, quem sou eu? Pedro foi um grande homem de Deus, enfim. Mas nós não podemos negar que no ministério ou na revelação de Cristo, João foi mais longe. Sabe, João escreveu o livro de Apocalipse. Esse João aqui, escreveu o Evangelho de João. E pasme, o Evangelho de João é o evangelho mais profundo dos evangelhos. É o evangelho que revela Jesus como Filho de Deus. Muitas percepções que João teve, os outros evangelhos não mencionam. Sabe, o evangelho de João é muito profundo. Tanto é que é um evangelho que nós aconselhamos os novos convertidos a ler primeiramente. Porque todo novo convertido precisa ter uma experiência com o Filho de Deus. Mas Pedro, ele era alguém
e depois ele teve revelação disso, aqui é no começo da vida cristã de Pedro, ele era alguém que confiava no seu próprio amor. Mas qual que é o problema disso? Quando nós confiamos no amor que eu tenho para com Deus, isso se torna justiça própria. Eu vou repetir. Quando você confia na sua força, no amor pelo qual você ama Deus, isso se torna justiça própria. Nós percebemos nos evangelhos que o novo convertido Pedro, nos seus 3 primeiros anos com o Senhor, ele confiava muito no seu amor. É igual nós lemos no livro do jejum, é igual aquela pessoa que fala assim, olha, para a esposa, né? Eu cometi esse pecado, essa falha, mas eu nunca mais vou cometer. Mas quem dá conta disso, meu irmão? Quem dá conta de fato, mudar completamente segundo a força natural? Certamente não. Todas as vezes que você prometeu que nunca mais iria fazer, em algum momento você fez. Porque você confiou na sua força. Então Pedro representa aqueles que se apoiam em seu próprio amor pelo Senhor. Em João 13, versículo 37 e 38, Pedro disse para Jesus, por ti darei a minha vida. Que coisa. Depois na crucificação nós percebemos que Pedro salvou na verdade a sua vida, ao ponto de negar Jesus. Mas ele aprendeu, ele chorou amargamente, se tornou um grande apóstolo. Mas o que eu quero falar para você, que na crucificação, em outras palavras, na hora H, quem permaneceu foi aquele que confiou no amor de Deus por ele, não aquele que confiou no próprio amor. Enquanto Pedro, na crucificação, estava fugindo daqueles que crucificaram Jesus, a Bíblia fala que João estava ao pé da cruz, ali, junto com Maria, contemplando ali o Senhor, contemplando a obra consumada da cruz, contemplando cada sangue vertido por amor à humanidade. Eu quero te perguntar, quem você quer ter como exemplo nesta noite? Levando em consideração o contexto do texto. Certamente João. Sabe, nós precisamos confiar no amor de Deus por nós. Se você ficar baseado nas suas obras, nos seus méritos, eu quero dizer para você que você vai colecionar, como que eu posso falar, Robson? Frustrações. Receba. Você vai colecionar frustrações. É frustração em cima de frustração. Se nós nos decepcionamos com homens, imagine, e também conosco nos decepcionamos. Sabe, nós nos decepcionamos constantemente com pessoas e com nós mesmos. Sabe, nesta noite, o Senhor quer nos ensinar que o que vale mesmo é o amor dele por nós. E quando você tem conhecimento e revelação desse amor de Deus por você, você começa a amar a Deus de forma espontânea. Porque você se enche do amor dele, então você pratica o amor dele. O segundo exemplo de justiça própria é o exemplo dos fariseus. Sabe quem eram os fariseus daquela época? Quem representa os fariseus daquela época? Eu e você. Olha para o teu irmão e diga assim, representa eu e você. Os fariseus, meus irmãos, eles eram o povo da Bíblia. Eles eram a classe de pessoas que conhecia o Pentateuco, os caras conheciam a Bíblia. Então, Jesus lidou com os fariseus, com a multidão, que representa os gentios, né? E os judeus, que está aqui no grupo dos fariseus. Então veja, os fariseus eles conheciam a Bíblia, os oráculos de Deus, mas presta atenção, você não encontra na Bíblia nenhum fariseu recebendo milagre. Alô? Nenhum fariseu recebendo milagre. Você não encontra um fariseu enfermo e sendo curado, a não ser em algumas exceções que teve alguma experiência com Jesus, por exemplo. Mas veja, nós não vemos fariseus recebendo sinais. É como se fosse hoje crentes que conhecem a palavra de Deus, todavia não têm experiências práticas do amor de Deus e do poder de Deus. Eles conhecem as Escrituras, mas não conhecem o poder de Deus. Então Jesus disse para os fariseus, vocês conhecem as Escrituras, mas não o poder de Deus. Sabe, meu irmão, nós não podemos conhecer só as Escrituras. Nós não podemos ter uma retórica boa.
Nós não podemos ter boas palavras e pouco poder. Amém, meus irmãos? Sabe, o que está na Bíblia está escrito para que venha se manifestar de forma mais ampla, porque maiores sinais faríamos. Mas porque os fariseus não experimentaram do poder de Deus? Sabe por quê? Porque eles achavam que eles eram merecedores da bênção de Deus, pelo fato deles conhecerem a Bíblia. Os fariseus, eles, em todo momento, eles estavam sempre julgando Jesus, ou avaliando Jesus. Eles estavam sempre avaliando, eles não estavam aprendendo com Jesus, eles não estavam recebendo a fé que Jesus liberava nas suas palavras, a própria palavra encarnada. Não, eles estavam constantemente avaliando. Eles queriam pegar Jesus em alguma coisa. Que coisa. E sabe o que é o pior disso? É que eles conheciam a Bíblia. Eu acho que não tem nada pior do que você conhecer a verdade, e a verdade ela não ter poder na sua vida. Sabe, que o Senhor nos livre disso, meus irmãos. Que o Senhor nos livre disso. Talvez você fale assim: Carlão, eu acredito que eu acho que a única forma de eu não receber, ou qualquer pessoa não receber os milagres de Deus, certamente é o pecado. Mas eu quero dizer para você que não. O pecado é ruim, sim ou não, meus irmãos? O pecado é terrível, o pecado destrói família, o pecado gera doença. O pecado é terrível, não vive uma vida pecaminosa. Não podemos fazer isso. Mas os fariseus, meus irmãos, eu quero falar para vocês que eles eram muito piedosos no que tange ao cumprimento da palavra. Eles eram zelosos quanto à lei. Eu não sei com quem eu conversei esses dias, não é daqui da igreja, eu acho, que o irmão, ele estava no avião, e os judeus, era uma data especial para os judeus. É o filho de um pastor, tá? Eu fui almoçar na casa dele, estavam compartilhando. O filho do pastor Jonas. Ele falou: Carlão, estava vindo dos Estados Unidos para cá, e eu sentei do lado de um judeu. E era um tempo de comemorar alguma festa, alguma coisa assim, algum ritual judaico. E ele falou, meus irmãos, presta atenção, que o sujeito, ele estava, aquele judeu de preto, aquela barba, né? O cabelo meio enroladinho e tal. E aí ele colocou, não é só o rabino, né? Os seguidores também fazem isso, os mais radicais. Inclusive eles são até pagos pelo governo. Aí ele colocou, no avião, meus irmãos, imagine a cena. Ele colocou um pano branco em cima da cabeça e começou a fazer umas orações lá. Irmãos, o que ele está fazendo, isso já se faz há muito tempo, há anos, talvez milênios, faz essas práticas. Então veja, o povo judeu é um povo zeloso quanto ao cumprimento da lei. Mas para eles, Jesus, infelizmente, foi uma pedra de tropeço. Por quê? Porque eles tropeçaram na própria Bíblia. Porque eles confiaram nos próprios méritos. Pelo fato deles cumprirem a Bíblia, por eles viverem o que estava na lei de Moisés, não plenamente, mas vivendo na lei de Moisés, eles se julgaram merecedores de receber as bênçãos de Deus. Ao contrário dos pecadores, não. Irmão, mostra na Bíblia onde Jesus primeiro exortou o pecado para depois curar. Mostra na Bíblia alguém que tinha pecado e Jesus falou: eu não vou te curar, a não ser que você se arrependa do seu pecado. É assim, meus irmãos? Muito pelo contrário, Jesus curava as pessoas e depois exortava para que elas não vivessem na prática do pecado. Era assim ou não é, meus irmãos? Sabe por quê? Porque pecado não é nenhum motivo para Deus não abençoar. É verdade que nós não devemos ficar na prática do pecado, amém, meus irmãos? Eu não estou aqui exaltando o pecado de modo algum, mas eu estou dizendo que pior do que o pecado é a justiça própria. Porque a justiça própria, você pode viver bonitinho, mas a sua oração bate no teto e volta, quando nós confiamos nos nossos méritos. Por que é mais fácil um ímpio, às vezes, receber as bênçãos, a cura, por exemplo, do que um crente? Porque o crente, ele vem aqui na frente e, inconscientemente ou conscientemente,
ele fala, o Senhor vai me abençoar. Afinal, eu sou filho de Deus. Eu sou dizimista fiel. Eu sou ofertante. Eu creio que o Senhor vai me abençoar. Mas aí, essa atitude mostra uma justiça própria. Porque você confiou naquilo que você faz para Deus, não naquilo que Ele fez por você. Quantos estão entendendo? E aí chega um sujeito, que nem aconteceu com Joel Fiuza. Ele vem, estou com dor, rapaz, estou com dor. Não conhece Jesus. Aí recebe a cura, agora estou bem. E agora? Recebi minha bênção, agora eu vou para casa. Aleluia. Não falou aleluia não, foi embora. Glória a Deus. Pelo menos ele sabe que Jesus cura. E o dia que tiver torto o negócio, ele vem. Amém, meus irmãos? Mas o fato é que, por que às vezes isso não acontece com quem serve a Deus? Certamente é a justiça própria. Irmão, eu estou enfatizando isso, para que eu e você possa jogar a justiça própria no lixo. Vamos jogar nossa justiça própria no lixo. E vamos confiar plenamente no que Jesus fez por nós. Amém, meus irmãos? Olha para o teu irmão e diga assim, olha, joga a tua justiça própria no lixo. E por fim, um outro exemplo de justiça própria é o irmão do filho pródigo. Repete comigo, o irmão do filho pródigo. Sabe, o irmão do filho pródigo é um outro cara cheio de justiça própria. O filho pródigo também, de certa forma sim, mas o irmão do filho pródigo é pior. Por quê? Porque o irmão do filho pródigo não saiu da casa. O irmão do filho pródigo, ele não foi para o mundão, ele sempre ficou na casa do pai, mas não conhecia o pai. Ele era alguém amargurado, era alguém completamente amargurado. E isso se manifestou quando ele viu o sem vergonha do irmão recebendo banquetes, anel, sandálias, mandou fazer um boi no rolete. E falou, separa a picanha aqui que é para o meu filho que voltou, aleluia. E o cara fala, mas espera aí, eu estou tanto tempo com o Senhor, e o Senhor nunca fez isso para mim. Presta atenção, a justiça própria te faz você enxergar que você é justo e Deus é injusto. Por que você fica contrariado com Deus quando as coisas não são do teu jeito? Porque você acha que as suas obras são melhores que Deus. Porque às vezes nós duvidamos do amor de Deus e nós não duvidamos do nosso amor para com os nossos filhos. Porque nós achamos que o amor que nós temos para com os nossos filhos é muito melhor que Deus. Isso é justiça própria, meu irmão. De fato, o amor verdadeiro é o amor de Deus por nós. Ninguém ama como o nosso Deus, ninguém ama como o nosso Deus. Sabe, o Senhor, Ele deseja que nós reconhecemos que não possuímos nenhum merecimento. Tudo é pela graça de Deus. Tudo é pela graça de Deus. Somente pode desfrutar da graça aquele que reconhece que não tem merecimento algum. O irmão do filho pródigo é um exemplo, porque ele era um cara amargurado, como eu disse. Ele enxergava a si mesmo como servo. Veja que o próprio pai teve que lembrá-lo, falando, filho, há tanto tempo eu estou com você, tudo que eu tenho é teu. Mas ele se via como um servo, ele se via como um escravo, ele não se via como filho. De tanto eu falar, pelo menos, você está entendendo que você é filho de Deus, meu irmão? Você está entendendo que Deus tem bons pensamentos a teu respeito, que o futuro que Deus tem projetado para você é um futuro de bênçãos, é um futuro de grande conquistas e abundância? Sabe, você precisa entender isso. Se isso está na sua mente, permita que isso entre no seu coração, para que a nossa vida cristã e a sua vida cristã seja uma vida cristã de alegria. Alegria. Eu tenho aprendido, meus irmãos, que o favor de Deus, ele só é derramado com pessoas alegres. Então, eu tive a experiência, né? Eu fui padrinho já de mais ou menos uns 30 casamentos. E também fiz alguns, não cheguei a 30 ainda não. Mas, veja, eu sempre falo, quando eu vou aconselhar um jovem que está casando, eu falo, irmão, fica tranquilo,
o negócio vai fluir, fica tranquilo. Se você está pedindo X, pede 3 vezes mais, porque o negócio vai cumprir, fique em paz. Jesus, ele tem um cartão Infinity para todo mundo que casa. Amém, meus irmãos? Aí você fala assim, mas por que isso não acontece em outras áreas? Sabe por quê? Porque quando alguém vai se casar, ele está alegre. Alô? É um momento de alegria, é um momento de prazer, é um momento de você sonhar com uma nova vida, de coisas novas. E aí, meu irmão, a bênção ela te alcança. Mas quando você é alguém natural, quando você está vivendo uma vida cristã no automático, em outras palavras, quando você não tem alegria de servir a Deus, a sua vida fica uma vida empacada. Às vezes você vai colhendo bênção, gotas de bênção. Não vem uma enxurrada, vem gotas de bênção. Então você se alegra com alguma coisa, aí daqui a pouquinho se entristece com outra. E aí vive uma vida cristã assim. E detalhe, presta atenção, o ímpio, ele está olhando para você. Ele está olhando para a tua vida. Ele fala, eu não vou querer ir para a igreja ou servir a Deus que você serve. Porque quando fala de tristeza, quando fala de melancolia, não precisa falar muito não. Os seus olhos falam tudo. É muito fácil você olhar nos olhos de alguém e você certamente sabe se essa pessoa é feliz ou não. Sim ou não, meus irmãos? Sabe, eu quero te perguntar o que você tem transmitido para as pessoas, meus irmãos. Sabe, o irmão do filho pródigo ficou frustrado, porque ele falou assim, pai, eu obedeci todas as suas ordens, tudo que o senhor mandou fazer eu fiz. Ou em outras palavras, ele estava como Marta, ele estava fazendo uma comparação, ele estava mendigando o elogio do pai. Em outras palavras, ele estava pedindo uma aceitação do pai, por aquilo que ele faz. Infelizmente, meus irmãos, na vida cristã, na vida da igreja, a maior parte são irmãos do filho pródigo. Porque quando chega o filho pródigo, alguns ficam mais amargurados. Porque o filho pródigo, pecador miserável, ele recebe. E detalhe, o que dá mais raiva é que ele não fez nada para receber. Simplesmente recebe. Por que você acha que quando você converte, é muito mais fácil você receber bênçãos do que quando você está na vida cristã? Quando você está engajado na vida cristã. Sabe, quando nós convertemos, vem muito mais novidades para nós. Sim ou não, meus irmãos? Parece que as coisas acontecem facilmente. Sabe por quê? Porque você não está baseado naquilo que você faz. Você acabou de converter. Você está único e exclusivamente baseado no que Jesus fez por você. Tudo é uma novidade para você. Sabe, nessa noite Deus quer arrancar de nós a justiça própria. Na verdade, meus irmãos, o irmão do filho pródigo deveria chegar para o pai e falar, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Essa frase foi o filho pródigo que disse. Mas o irmão do filho pródigo, ele deveria falar isso para o pai. Mas, honestamente, isso certamente ele nem deve ter pensado. Porque quem tem justiça própria, ele está baseado naquilo que ele faz. Então é mais fácil ele pensar no que ele fez pelo pai, do que daquilo que ele não tem revelação, ou daquilo que ele não está desfrutando. Ou talvez ele deve ter pensado nas manhãs que ele acordou, como um pastor de rebanho. Talvez ele estava pensando em coisas que ele fez quando o pai estava dormindo. Irmão, tudo que nós fazemos para Deus, nós teremos recompensa nos céus, amém, meus irmãos? Mas não é por aquilo que nós fazemos que nós somos aceitos. Nunca perca isso, não é por aquilo que nós fazemos. Carlão, significa que eu não devo fazer? Sabe, isso é uma consequência de quem ama. Olha, marido, quem ama lava a louça. Oi. Quem ama lava a louça. Quem ama limpa a casa. Quem ama faz, sim ou não? É muito ruim quando tem que mandar fazer. Quando tem que mandar fazer é ruim. Mas quando você faz espontaneamente, você ganhou uma esposa feliz, não é? Então, meu irmão, nós estamos baseados na lei. Nós estamos baseados na graça de Deus. Sabe qual é o nosso problema?
Olha para cá, meus irmãos. Nós selecionamos alguns mandamentos que nós cumprimos. E aí, por selecionar esses mandamentos, nós achamos que somos justos já. Então, eu não bebo, eu não fumo, eu não falo palavrão, eu não minto. Então, aí a sua mente, ela te traz uma informação dizendo: você é justo, você é justo, você é justo. Mas, se você colocar na ponta do lápis, você vai ver que você selecionou os 3 mandamentos só. Presta atenção, existe muita injustiça dentro de nós. Existem muitos amores que temos dentro de nós, muitas incoerências, muita coisa podre dentro de nós. Por isso que a nossa carne será destruída. Sabe, meu irmão, para de olhar para você. Para de olhar para você. Você jovem, para de olhar para a sua incoerência, não é? Olha para Cristo. Quando você olha para a justiça, você recebe a justiça. É muito ruim você querer aconselhar, por exemplo, alguém que tem justiça própria, não é? Porque quem tem justiça própria sempre tem razão. Sempre tem razão. E quando a pessoa comete algum erro, ela fala o seguinte: eu cometi esse erro porque antes alguém errou comigo. Então veja, a pessoa sempre tem uma justificativa. Você parou para pensar o que significa a palavra justificativa? Ou seja, eu estou querendo convencer você que eu sou justo, que na verdade o que eu fiz, você sempre tem uma explicação. Ou seja, tem uma folha de figueira que tampa a minha nudez. Sabe, para de justificar, meu irmão. O justo não se justifica, o justo é justificado por Cristo. E por que nós sempre procuramos ter razão, né? E ficamos magoados com os outros? É porque temos justiça própria. Muitos, por exemplo, têm dificuldade de aceitar a exortação. Sabe, se você não dá conta, olha para cá, meus irmãos, estou terminando. Se você não dá conta de aceitar a exortação, porque você tem muita justiça própria dentro de você. Sabe, às vezes nós vamos exortar alguns irmãos, na verdade nem pode exortar, porque o irmão não consegue se enxergar, porque ele tem tanto conceito positivo de si mesmo, que ele não dá conta de falar que eu não sou nem digno de ser chamado seu filho. Muito pelo contrário, ele é alguém que reivindica. Ao contrário do filho pródigo, o irmão do filho pródigo foi reivindicar. Agora o filho pródigo, ele reconheceu as suas misérias, por isso que ele recebeu a dupla honra de Deus. Eu quero te perguntar, em que grupo você pertence? O que justifica ou aquele que reconhece as suas misérias, mas conhece o coração do Pai? O problema do irmão do filho pródigo é que ele não conhecia o Pai. Ele estava na casa do Pai, mas ele não reconhecia e não sabia que o Pai era um Deus amoroso e justo. Esse Pai aponta para o próprio Deus, meu irmão. E os filhos pródigos, filhos apontam para nós. Porque de fato nós temos dentro de nós um pouco de filho pródigo e um pouco de irmão de filho pródigo. Nós temos dentro de nós um pouco de Marta e um pouco de Maria. Mas eu quero falar que nós temos que matar a justiça própria pelo poder da cruz de Cristo. Começa a declarar a justiça de Deus. Declara quem você é. Não fica declarando os seus pecados, não. Declara quem você é. Declara que você é justo porque Cristo te lavou com o sangue do Cordeiro. Declara isso. Começa a declarar todos os dias. Você vai ver que o pecado ele vai ser enfraquecido em você. Vai ser enfraquecido. Sem você perceber, você vai estar manifestando a aparência de Cristo. Porque a nossa transformação ela vem pela contemplação. Quando você declara justiça, você está se relacionando com Cristo. Amém, meus irmãos? Sabe, nós vamos comer do verdadeiro alimento agora e da verdadeira bebida. E nós vamos ser fortalecidos pelo Senhor, amém? Que ao comer o pão, que as escamas caiam dos nossos olhos. Assim como aqueles discípulos estavam no caminho de Emaús, e eles comeram o pão. E a Bíblia fala que as escamas caíram dos seus olhos. Quantos querem isso na sua vida? Diga amém. E você vai pedir para o Espírito Santo sondar o seu coração. Não é para entregar ainda não. Pedir para ele sondar o seu coração. Peça para ele sondar o seu coração. Coloca a mão no coração, meu irmão. Fala, Senhor, sonda o meu coração. Eu não estou aqui para me autoavaliar. Não é uma questão de introspecção, mas é para você sondar.
A vida cristã, ela não está baseada no seu amor para com Deus, mas é o amor de Deus por você. Então você precisa ter revelação disso, entender isso plenamente. Essa é a chave de uma vida cristã sadia. Esta é a chave de uma vida cristã plena. Entender o quanto você é amado, o quanto você é filho de Deus. Nesse momento, pare com as movimentações. Nós vamos entrar numa dimensão de arrependimento, talvez. Sabe, de reconhecimento, de que talvez não somos nem dignos de sermos chamados filhos, porque nós reconhecemos as nossas misérias. Mas vamos declarar também que o Senhor nos ama, que nós conhecemos o coração do Pai, que nós reconhecemos que o nosso Deus é um Senhor dos senhores, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Portanto, não somos mais condenados, nós somos aceitos, em nome de Jesus, justificados em Cristo. A palavra de Deus diz que nós fomos justificados, por isso que nós temos paz com Deus. Meu irmão, quero falar para você, você tem paz com Deus. Você tem paz com Deus, porque você foi justificado em Cristo Jesus. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. Nada vai me separar do seu grande amor. Pode servir a ceia do Senhor. Seu grande amor. Olha para cá, meus irmãos. Nós, como presbitério de São Paulo, nós definimos que as crianças também devem participar da ceia. Por que fazemos isso? Porque nós entendemos que as crianças também fazem parte do corpo de Cristo. Sabe, muito cuidado quando você fica servindo ali na porta, recepcionando as pessoas,
você cumprimenta só os pais. Muito cuidado com isso, avalie. As crianças, elas têm o mesmo valor. Nós servimos a Deus. Nós investimos em pessoas, começando pelas crianças. A minha filha vai cear, o Oliver vai cear, as crianças vão descer do ministério, vão cear junto com os pais. Mas vai chegar um dia que nós entendemos com 12 anos que ela terá que tomar sua própria decisão pelo batismo. Se ela decidir pelo batismo, ela vai cear depois do batismo. Se não decidir, não vai cear. Mas enquanto isso, que os nossos filhos estão sob a nossa aliança, elas devem participar da ceia. Quando Deus, Ele instituiu a Páscoa, a Bíblia fala que a família deveria participar, comer do cordeiro. Repete comigo, a família. E presta atenção, a família inclui a criança também. Então, meu irmão, eu quero dizer para você que os nossos filhos, eles fazem parte do corpo de Cristo. E aqueles também que não são nossos filhos, porque nós temos por volta de 300 crianças na célula. 300 crianças. Alguém pode dizer glória a Deus? Sabe qual que é a nossa glória? Que dessas 300 crianças, mais ou menos 100 delas, os pais, são crentes. 200 não são. E toda semana essas crianças estão orando para os pais se converter. Isso é maravilhoso. Não tem como nós trazermos elas aqui, mas semanalmente elas têm sido ministradas pelas nossas líderes de crianças. Aleluia! Olha, essa é a nossa glória. Esta é a nossa glória. Cadê as crianças? Seus filhos, você deve cear. Traga ele para você junto, como família. Explica para ele, fala: meu filho, esse é o verdadeiro alimento, essa é a verdadeira bebida, é o sangue e o corpo de Cristo. Levante o pão para o céu e diga assim: Senhor Jesus, eu creio que este pão é o corpo de Cristo. Diga: eu creio que o corpo de Cristo foi moído por causa das minhas iniquidades. Diga: o corpo de Cristo me traz saúde, me traz força e me traz longevidade de vida. Diga: o meu corpo é igual ao corpo de Cristo, pleno, com saúde, em nome de Jesus. Levante o cálice e diga: este cálice é o cálice da nova aliança, no sangue de Cristo. Diga: eu creio que através do sangue de Jesus eu sou justo, eu fui justificado pelo sangue de Jesus. Diga: já não existe mais nenhuma condenação sobre a minha vida, sobre a minha casa, em nome de Jesus. Olha o que diz a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, presta atenção, partiu e disse: isto é o meu corpo que é por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estarei anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Olha para cá, nós ceamos não em memória dos nossos pecados, nós ceamos em memória de Jesus. Talvez você está preocupado nessa hora, falando: Carlão, eu não sou digno de tomar essa ceia, eu não sou digno. Mas eu quero te perguntar, eu quero te responder te perguntando: quem é digno então? Quem é digno? João, em Apocalipse, estava diante de um livro selado. Ele chorou amargamente porque não foi encontrado ninguém digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Somente aquele que morreu na cruz e ressuscitou é digno.
E eu quero dizer que na boa notícia para você, que por causa dele você se tornou digno, amém, meus irmãos? Se você se batizou nas águas, você pode tomar do cálice, junto com a sua família e do corpo. Em nome de Jesus, reúna com a sua célula e pode cear, primeiramente sozinho e depois coletivamente. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar